Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Que saudade que eu tava de dizer isso! Juro, juro! Que delícia! Mas enfim, voltei com os conteúdos por aqui e eu quis voltar com um dos conteúdos que eu mais gostei de fazer, que é maquiagem de reprodução. Então eu encontrei essa referência aqui no Pinterest, que eu achei essa maquiagem belíssima. Não sei, infelizmente, quem que é o maquiador, quem que é a mulher. Então, se você conhece, deixa aqui nos comentários pra eu dar o devido crédito. Mas assim, gente, eu vou dizer que é uma maquiagem que merece o evento, alguma coisa muito especial, porque é uma maquiagem muito elaborada, com bastante passo, mas assim, nada que um tutorial aqui pra te ajudar a desmembrar tudo isso e um passo a passo bem completo, tá? Eu garanto pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pra esse tutorial. Eu vou começar pelos olhos, então eu vou pegar essa paletinha aqui da MAC e eu vou aplicar por toda a minha pálpebra para trazer um pouco mais de uniformização aqui nessa região. E eu vou fazer como se fosse um recorte também nas sobrancelhas, porque, gente, quero seguir bem à risca essa ref, porque eu tô assim, apaixonada. E dá pra ver na sobrancelha dela que é uma sobrancelha bem definidinha, bem... Gente, só foi começar a gravar que eu comecei a ouvir barulho de bateria, vocês estão ouvindo? Me ajuda? Então, a sobrancelha dela é bem definidinha, então eu acho que rolou essa técnica aí de recorte, sim. Ai, meu Deus do céu, esse barulho agora. Eu aproveitei que eu ia gravar e fiz a sobrancelha hoje também, porque tava assim, bem caótica. Mas eu tô tentando fazer uma reconstrução na minha sobrancelha, mas, gente, eu vou ter que ir partir para outro lado, sabe? De microagulhamento, porque dá pra ver que as minhas sobrancelhas não crescem mais. Elas pararam de desenvolver. Então agora eu acredito que eu vou ter que optar por outro método, sabe? E a paletinha aqui da Tarte, e eu vou usar essas duas cores, a Bold e a Profesh, acho que é assim que se fala. E eu vou aplicar bem aqui em cima, no meu côncavo mesmo, porque na ref parece que ela é bem definida. E é uma mistura de cor mesmo, parece que tá mais quente. E, gente, é uma senhora maquiagem, né? E aí, ó, eu vou arrastando essa sombra aqui pra fora pra trazer um esfumado mais alongado. Cantinho interno, eu vou usar essa cor Edge, que é um marrom mais escuro. E eu vou depositar aqui, ó, pra depois a gente esfumar toda essa cor. Porque eu quero essa cor bem intensa e ela tá bem pra fora também. Uma pegada mais alongada. Venho com o esfumado até a metade aqui do olho e aí sim eu vou esfumando. Vou voltar com o pincel anterior, sem nada, e eu vou esfumar também agora essas duas cores, como se fosse para unificar tudo, bem aqui em cima, ó. Peguei um corretivo e agora eu vou criar o meu cut crease. E venho aqui até a metade do olho também. O que você pode fazer para fazer um cut crease legal, que fique realmente harmônico para o seu olhar, é sempre fazer num nível que você fique reta, tá? Com o queixo também um pouco mais elevado e sempre olhando pra frente, que não vai ter segredo. E pro cantinho interno, eu vou usar essa paletinha aqui da Morphe, que é a 9T. E vou usar essa corzinha aqui mais clara e vou aplicar bem no cantinho interno pra pigmentar bastante aqui essa cor. Eu vou subir até aqui, ó, na entradinha do côncavo, porque depois a gente também vai selar toda essa região aqui na parte central com outra cor. E com esse tom aqui um pouquinho mais claro, eu vou aplicar em toda a minha pálpebra pra criar uma... Ai, que cor forte! Pra criar uma difusão. Gente, eu esqueço que essa paleta é muito pigmentada e aí sempre rola um arrependimento.
Mas, ó, vim aqui com um pincelzinho de esfumar mesmo, um pouco mais fofo. E agora eu vou dando uma espalhadinha aqui com o pincel mesmo, só pra tirar um pouco daquela marcação toda. Já ajuda, gente, ajuda muito. Não sei se ela tem delineado, mas eu sei que tá bem intenso, bem escurinho. Então eu vou aplicar aqui no cantinho externo. Esse lápis da Nath Capello, gente, é maravilhoso. E agora com um pincel menor, esse daqui é o da Lully 28113, eu vou esfumando bem aos pouquinhos mesmo. Primeiro eu procuro esfumar em cima do traço que eu criei, para depois ir jogando para fora e fazendo esse movimento do alongado. Vou pintar também com preto, troquei de pincel, esse daqui é o da Lully também, 28263. É um pincel bem chanfradinho e eu vou dar acabamento aqui no cantinho interno. Vou aproveitar também e selar esse lápis, então eu vou passar aqui por cima do traço que a gente criou, para não ter risco dele transferir. E aí, ó, eu vou encaixar essa pontinha aqui do pincel no final da saída lacrimal aqui e vou arrastar também em direção ao final da minha sobrancelha. Agora eu vou pra pele, mas não acabou ainda o nosso olho. Eu vou usar esse corretivo um pouco salmão pra neutralizar um pouco a olheira e vou aplicar com esse pincel aqui mais fofão para evitar o acúmulo de produto. Gente, eu amo esse corretivo, ele é bem fininho, tem um acabamento super bonito na pele. Vou aplicar base, essa base aqui é a da Bruna Tavares, na cor L20. É a segunda base que eu tô comprando dela, porque realmente eu gostei muito, mas muito mesmo, da textura, do acabamento, enfim. Eu acho que pro dia a dia é perfeita, mas mesmo assim dá pra gente construir uma pele incrível com essa base. E aí, ó, com a esponjinha, eu venho e dou batidinhas por toda a pele, menos nos olhos, tá? Porque aqui os olhos já estão corrigidos com o corretivo. Então eu vou fazer essa cobertura por todo o rosto. Feito isso, vamos trabalhar já o contorno para trazer profundidade e também tirar essa cara feia, chapada, que, gente, me dá pavor de ver quando a base deixa a gente assim mais branquinha, porque dá uma sensação que a gente tá com o rosto, sabe? Não gosto. Então o contorno ele traz mesmo de volta as sombras do rosto, que fica mais bonito, né? É uma maquiagem mais pesada, mas eu acredito, como eu disse no início, né? Tudo depende da forma como a gente pesa a mão e também dos produtos que a gente usa. Vou aplicar o blush da LP Beauty bem aqui em cima, no alto mesmo, das maçãs, pertinho aqui dos olhos. Olha só, gente, que lindo que fica. Essa cor aqui, ela é simplesmente tudo. Eu tô amando, tenho usado muito nas minhas clientes, elas também estão amando essa era agora desse rosinha. Olha só o viço que ele deixa. Agora sim a gente vai iluminar esse olho. Tô usando o corretivo aqui da Kiko e eu vou aplicar aqui nessas duas áreas. Gente, esse corretivo pra mim é uma incógnita ainda, viu? Eu não sei se eu gostei, mas eu tô testando ele. Eu sinto que ele é um corretivo que precisa ser esfumado logo, porque senão ele seca. Mas eu não sei se eu sou fã desse tipo de corretivo, sabe? Ainda mais aqui na área dos olhos, que geralmente a gente já dá aquela acumulada, sabe? Mas, no geral, tô usando e nunca tive problema, ele nunca me deixou na mão. Corretivo iluminador aplicado, agora a gente vai pro pó. Esse pó é o da Catarine Hill. E eu, na verdade, vou deixar como se estivesse fazendo um baking, porque a gente vai fazer ainda
o olho um pouco mais intenso embaixo. Então eu vou deixar esse pó agindo aqui mesmo. O restante do rosto vou selar aqui normal. Então sempre nessas áreas mais brilhantes, né? Que é a testa, geralmente nariz, buço e o queixo. E aqui na lateral eu gosto de selar bem mesmo, porque aqui é a área de atrito, que a gente costuma cumprimentar as pessoas. Então aqui é onde a gente precisa sempre se atentar mais. Vou selar o contorno com esse pozinho da Anaconda, que, gente, por enquanto não troquei por nenhum outro. É o que me agrada e eu vou usar ele até não conseguir mais. Eu tô com o meu blush deles quebrado. E aí o blush eu realmente vou começar a procurar outro, porque eu já tentei consertar esse blush algumas vezes e ele sempre volta a quebrar. Então nesse caso eu acabo desapegando para conhecer outras marcas. Caso contrário, é isso, vou usar até onde o produto me permitir. Então, ó, contorninho bem reforçado por todo o rosto. E eu vou fazer uma misturinha com esse blush aqui da NARS. Olha essa cor, que cor maravilhosa. E eu vou aplicar mais aqui no alto também, onde a gente aplicou o nosso blush cremoso. Fica muito fofo. Volto com lápis preto e eu vou aplicar em toda a linha d'água. Com o marronzinho anterior que a gente usou aqui no canto externo, a gente também vai aplicar aqui embaixo para selar esse lápis. Eu vou primeiro depositando aqui também. Tira sempre o excesso, viu, aqui na paleta. Mesmo que a sua pele já esteja selada, evita aquele acúmulo aqui de baixo, que a gente ninguém merece, é um saco. Quando isso gruda na pele. E se atentem também, ó, em fazer essa junção aqui da parte interna com a parte superior, que isso dá um acabamento mais bonito na maquiagem. E com um marronzinho um pouco mais claro, pra deixar aqui com uma transição também mais bonita. Agora sim, como a gente já não vai fazer mais nada nos olhos, não vai usar sombra, não vai ter risco de cair, a gente vem com esse pincel e vai varrendo todo o pó. A gente vai caprichar bastante na camada de rímel, para deixar esse olhar bem power. De cílios, eu vou usar o H13, ele já tá todo cortado, porque realmente, gente, esse modelo eu gosto de usar só a metadinha, só de cantinho de olho. Mas hoje eu acho que eu vou usar 2 cílios dele, porque eu acho que vai dar um efeito mais bonito. Do jeito que eu tô olhando aqui, eu acho que vai... vamos colocar 2. Já coloquei os 2. Eu acho que fica mais fácil, porque depois pra enxergar, gente, eu tenho uma certa dificuldade. E eu acho que também fica mais fácil da gente conseguir montar. Por isso que eu sempre, quando vou colar mais de 2 cílios, eu geralmente colo eles juntos antes de aplicar aqui no olho. Amei. E aqui nos lábios, ela usa aquele efeito do contorno mais escurecido. Confesso que não é o meu favorito, mas vamos lá. Eu vou fazer aqui um contorno com um marrom que ele não é tão forte, porque assim eu acho que vai criar uma boca mais bonita pra mim. Dois motivos pelo qual eu não sou muito fã desse contorno. Primeiro, porque o contorno ele sempre tem que estar com um traço muito perfeito. E segundo,
que eu acho que não combina com o meu estilo. Mas assim, gente, se você gosta, se joga, porque realmente dá aquele efeito de bocão, de boca bem cheia, mas não é o meu favorito. Eu prefiro manter o lábio um pouquinho mais volumoso no centro, mas eu acho que com contraste um pouco menor. Vou usar esse gloss aqui da Catarine Hill, que também é com Aprilessa, é na cor Frappé, e eu vou aplicar mais aqui no cantinho, porque eu confesso que eu não consegui identificar se ela tá de batom, se ela tá de gloss, mas enfim. E é claro que se aqui não tivesse um gloss, eu não ia seguir ao pé da letra. Então eu vou aplicar esse gloss aqui de Anaconda Cosméticos, que pra mim é o meu gloss favorito. As minhas clientes também sempre me perguntam qual é o gloss que eu passo nelas. E, gente, isso daqui é imbatível. Pra mim não tem igual, de verdade. Esse gloss aqui devia ter o meu nome já, juro. Porque o tanto de propaganda que eu faço dele, gente, não tá escrito. É perfeito. Nossa referência também tem umas pintinhas bem fofas. Então eu vou fazer só um pouquinho. Que eu acho que é basicamente aqui. Isso daqui é um perigo na minha mão, gente, porque eu começo a me empolgar e aí depois fica caótico, olha só. Deus me ajuda. O bom dessa canetinha é porque se você não gostar do que você fez, você passa um pouquinho mais a ponta do seu dedo com a mão bem levinha, porque senão você vai abrir buraco. E aí ele tira um fundinho, ele vai deixar, lógico, que uma marquinha, né, porque você acabou de sujar, mas não fica aquela coisa super forte, sabe? E é isso, é a pintinha que nós temos, um pouquinho de sardinha e aqui, igual da nossa referência. E esse, então, foi o resultado final do nosso Makeup Look. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!